Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando Kennedy. Vamos começar a aula 3, tá? Nós estamos aqui na aula 3 de algoritmo. Bom, a aula 3 vai falar um pouco sobre incremento e decremento. Esses dois termos são importantes, tá? Porque eles auxiliam outras funções, tá? Sozinho não tem tantas vezes serventia, tá? Mas a ideia é que você utilize o incremento e decremento junto com outras funções. Bom, vamos começar pelo incremento, tá? Incremento é um termo a qual você aplica, tá? Para somar algo, você vai incrementar, você vai, atribuir mais alguma coisa dentro daquela estrutura, por exemplo, tá? Então ele é bem simples de ser realizado, tá? Bom, aqui, como vocês podem ver, a gente já tem um código, uma linha de comando, tá? Onde eu vou explicar cada linha para que vocês lembrem, dos processos, lembrem de como funciona essa programação, tá? Bom, o incremento aqui é um exemplo, tá? Rápido. Então, quando eu falo de incremento, eu estou incrementando, eu estou adicionando algo. Então, eu tenho aqui as bibliotecas, tá? Eu tenho a função do main, a função principal, int main ou main, tá? Aqui eu tenho uma declaração de variável, onde eu tenho uma variável n1 e uma variável chamada inc, que vai ser o nosso incremento, tá? Eu tenho um printf, a qual está solicitando a saída de uma informação, que no caso é a escrita, está imprimindo na tela. Esse termo aqui, esse texto, digite um número, tá? Lembra que o contra barra n é para pular de linha. Nós temos o scanf, que é a leitura da informação, então ele está lendo os dados, tá? Esse scanf vai fazer uma leitura do tipo inteiro e vai armazenar na minha variável n1, tá? Então, tudo que a pessoa digitar aqui vai ser salva lá na minha n1, que é a variável que eu criei aqui em cima. O meu incremento, que é esse carinha aqui, vai receber esse n1 mais. Aí você vai falar assim, poxa, mas o incremento, aonde é que ele está? Porque até então, o incremento seria essa variável? Não, na realidade, o incremento não é uma variável, mas sim uma ação que ocorre em uma variável, tá? E por fim ele pede para imprimir, o resultado do incremento é porcentagem D, pula uma linha, inc. Aí você vai falar assim, poxa, pera lá, vamos ver certinho, porque onde é que está o incremento, dessa aula? Ele está justamente aqui, Ele é representado, o incremento, por mais. Aí você vai falar assim, mas o que isso significa? Bom, significa o seguinte, deixa eu abrir aqui o CodeBlocks, que aí a gente já vai, vamos ver que ele tá. Que a gente já vai testar essa parte, tá? Então, vou criar um novo projeto, tá? Console Application, linguagem C. Projeto, vou colocar assim, incremento aula 3, tá tudo junto, você observou que eu separei com A maiúsculo aqui, só para não ficar muito estranho. Então, incremento aula 3, vou salvar lá nos documentos, tá? Tá tudo preenchido, então tá ok, next. Aqui eu mantenho, não mudo nada, tá? Não altero nada, é o GNU GCC Compiler, tá? Deixo marcados os dois itens e vou finalizar. Bom, o meu projeto ele já está criado, tá? Incremento aula 3. Dentro dele tem um diretório chamado sources, e dentro desse diretório, dessa pasta, tem o que? Um arquivo main.c, que é o meu arquivo principal. Clica duas vezes em cima do arquivo e você então tem o seu projeto criado. Se você observar, o include ele é igual, porque as bibliotecas é padrão, tá? Por enquanto a gente não vai usar uma biblioteca extra, tá? Depois vem o int, ou main, ou int main, tá? Que é esse aqui. Tá. Mas lá tá assim, Não, tudo bem, tá? Aí você não teria esse return como obrigação, tá? Mas por padrão, o CodeBlocks já cria um projeto
já do tipo aliás, um projeto com, né, uma função principal do tipo inteiro, tá? Bom, vamos fazer aquele exemplo só para mostrar, né? Então eu vou copiar aqui, ó, para a gente ter, não precisar ficar digitando, tal. Vou acelerar o processo, vou apagar esses carinhas aqui, ó, que na realidade isso aqui, essa vozinha, sei lá o que aparece, é por causa desses pontinhos aqui, ó. Como ele não tem esse caractere aqui, ele acaba criando esse caractere meio estranho, tá? Bom, deixa eu ver se está tudo ok. Ah, aqui, ó, as aspas também não são essas, ó. Tem que ser aspa azulzinha, tá? Então tem que trocar, ó, tá? Quando eu copio para o CodeBlocks, tem que tomar cuidado, tá? Nem sempre a cópia vem correta, tá, pessoal? Então, uma dica que eu dou, tá? Se você observar, ó, aqui, ó, ele não fica em azul igual tá aqui, então é porque tem o, se eu tentar executar ele vai dar erro, tá? Então, ó, eu troco as aspas, né, ó. Ah, uma dica, quando eu coloco uma aspas aqui, ele automaticamente já cria o parzinho, só que esse parzinho aqui, que é essa segunda aspas, tem que estar aqui, ó. Então eu apago essa e fecho aqui, ó, tá? Lembrando que tem que ficar dessa forma. Ah, e se tiver errado aqui, essa palavrinha que é o do, que é uma palavra especial, acaba não ficando em azul escuro, ó, se você observar. Porque isso, quando ele fica azul assim, ó, igual o int, quer dizer que isso aqui está sendo reconhecido como uma função, uma palavra-chave do próprio programa, né, da própria linguagem, e não é interessante porque isso aqui é um texto, né? Então vamos, né, colocar as aspas para que tudo seja reconhecido como, opa, coloquei errado, aqui, como texto, tá? Deixa eu apagar aqui e deixa eu apagar aqui, beleza, tá? Então é isso aqui que está sendo realizado no exemplo. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, espera lá, então vamos executar do jeito que está aqui só para ver o que acontece. Ó, eu pedi para executar, tá? Deixa eu diminuir um pouco essa telinha. Aí, só que eu não vou usar toda essa tela, né? Bom, digite um número. Ele está pedindo para digitar um valor qualquer. Eu vou colocar aqui, ó, 15, tá? Digitei 15 e vou dar Enter. Então, se ele está pedindo digite um número, significa que ele já está aqui, ó, né, aguardando, né, se ele imprimiu na tela, então ele executou a linha 8. Se ele está aguardando digitar, é porque ele está na linha 9 já, está esperando. Eu vou digitar 15 e ele vai salvar em N1, tá? Então eu vou digitar, vou dar Enter. Ó, o resultado do incremento é 15. Aí você fala assim, poxa, mas espera lá, não aconteceu nada? Não, justamente. Se você observar, ainda não tem nada a ser executado, tá? Então vamos verificar aqui, ó, porque é o seguinte, int tá certo, n1 tá certo, n1 então vamos ver se vamos imprimir aqui, ó, o n1 para saber então, o valor de n1 é, vamos ver se ele vai alterar. Isso, ó. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vou explicar aqui as ações, tá? Deixa eu dar retornar aqui, comentar isso aqui, tá? Porque a gente não vai executar isso aqui agora. Vamos deixar do jeito que está no exemplo. Se você observar, a pessoa vai digitar, vamos supor, um valor, tipo 13. A hora que der Enter, o resultado do incremento é 13. Aí você vai falar assim, poxa, mas o que o incremento faz? Porque o resultado não mudou, é 13 e 13. Não entendi. Pessoal, é o seguinte, toda vez que eu utilizo esse mais, significa que ele está somando mais um. Aí você fala, uai, mas espera lá. Se eu digitei que o valor é 15, não é? E aqui, um exemplo, né? Eu falei que o imp tá recebendo 15 se esse 15 que é o N1 não tem que ser 16? Sim, tá? Porém é o seguinte, tem uma coisa aqui que, né, o pessoal buga às vezes, que é comum acontecer, tá? E eu vou tentar explicar do jeito mais fácil, tá? Deixa eu tirar um pouco daqui.
é o seguinte, toda vez que eu utilizo o mais mais, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando esse N1, ó, vou dar um exemplo aqui embaixo, ó, N1, recebendo ele mesmo mais 1, tá? Por exemplo, se o meu N1 aqui em cima é 7, tá? É igual a 7, tá? Ó, recebendo 7, então ele vai falar assim, ó, 7, recebe você mesmo, que é 7 mais 1. Então, o que era 7 vai se tornar 8, porque 7 mais 1 é 8. Então, meu N1 no final é 8, tá? Então, isso daqui é igual a isso, é igual, cliquei errado, é igual a isso aqui, tá? Então, toda vez que você tiver um mais mais, significa que você está somando mais 1 ao objeto que está sendo, né, aplicado, tá? Se eu tivesse, por exemplo, né, outro exemplo que não precisa digitar agora, ó, x, né, é igual a 1000, um exemplo, né? Vamos supor aqui, ó, estou criando uma variável, né, int x, recebendo 1000. Meu x do tipo inteiro vale 1000, porque o valor dentro dessa variável é 1000. Se eu fizer isso aqui, ó, x mais mais, que é só a instrução de incremento, tá, na variável x, ele está fazendo o que? Ele está fazendo justamente isso aqui, ó, x recebe você mesmo mais 1. Aí fala assim, poxa, se era 1000, então meu x vai receber ele, que é 1000, mais 1. Então, automaticamente ele vai se atualizar para qual valor? 1001, tá? A ideia do incremento é justamente incrementar um valor à variável. E esse símbolo aqui, ó, mais, ele sempre vai somar mais 1, tá? Sempre vai somar mais 1, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas no exemplo que está no slide, professor, não tem isso, porque é o seguinte, o senhor executou, ó, eu coloquei 7 lá já, pera lá, deixa eu tirar isso aqui, aí, o senhor executou, e vamos colocar um valor 8, vai, vou dar Enter, não era para ele estar como 9, porque se você incrementou no N1, se o valor dele era 8, e você colocou N1 mais, significa que era 8 mais 1, então teria que ser 9. Só que quem está sendo impresso é o INC, tá? Não é o N1. Ah, mas o INC que você criou está recebendo essa ação. Isso aqui não seria tipo como se fosse N1 mais 1? Sim, seria. Só que aqui vem uma complexidade, tá? Que seria interessante que vocês entendessem. Esse mais após o N1 significa que é uma ação posterior, tá? Então ele está somando mais 1 na próxima linha. Nessa linha aqui ele ainda é o valor atual. Então meu INC não está recebendo já o valor atualizado somando mais 1. Ele está recebendo o valor anterior. A hora que ele muda para essa linha, aí sim isso aqui atualiza, tá? Ah, então pera lá. Se por acaso eu quero que meu INC seja o valor incrementado, eu preciso então fazer isso aqui antes que o meu INC receba o valor. Sim, aí o que você pode fazer? Se você quer que ele, no momento da instrução, já atualize, esse mais tem que vir antes. Ó. Assim. Agora, ó, você viu que eu só troquei de lado, né? O mais que estava aqui, trouxe para cá. Se eu executar, ó, e digitar um valor qualquer, como 22, ó, a hora que eu der Enter, ele vai imprimir que é 23. Ó. Ah, o resultado do incremento é 23. Não, é verdade, hein? Por quê? Porque eu só troquei a posição do mais. Quando o meu mais vem antes da variável, significa que naquela linha que é atual, vai ser atualizado o valor, né, dele mais 1. Quando ele está posterior, quando eu tenho esse mais aqui na frente, ó, do N1, significa que só na próxima linha que ele vai estar atualizado para mais 1, tá? Então, se você falar assim, poxa, mas eu vou ter que usar antes ou depois, tanto faz. A questão é, se você quer que a sua variável INC receba um valor já atualizado do incremento, o que você teria que fazer, né? Por exemplo, declarar N1 mais aqui, e aqui só fazer ele receber N1, né, ó. Por quê?
Se você colocar mais posterior, né, a variável, significa que só nessa linha o N1 vai estar atualizado. Ah, então, pera lá. Se a pessoa digitar aqui 10 e automaticamente... Ah, deixa eu dar uma formatada, ó, que aí fica melhor. Porque aí toda vez que eu clico ele não fecha aqui, ó, tá? Bom, então toda vez que a pessoa digitar um valor, ó, digitou 10, armazenou já, o scanf já armazenou na minha variável. O que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha primeiro, então ele vai falar, opa, N1 mais é o mesmo que N1 recebendo ele mesmo mais 1, né? Aí você vai falar, opa, 10 recebe 10 mais 1, 10 mais 1 é 11, então ele se torna 11. Inc recebe N1, então Inc está recebendo já 11. Dessa forma, então, meu Inc vai se tornar, né, aqui, ó, vai se tornar na hora de imprimir o valor atualizado, tá? Então, se eu executar de novo, ó, eu fiz a troca, ó. Aqui eu só estou fazendo o incremento receber a variável e antes que o Inc receba, eu estou somando mais 1, né? Eu estou incrementando a variável N1 com mais, que é mais 1, tá? Se eu executar, ó, e digitar 19, ele vai imprimir 20, tá? Se você observar, é uma diferença bem interessante, porque se na versão anterior, ó, vou comentar essa linha para ele não executar e deixar aqui, ó, mais, ó, vou executar de novo, ele não vai incrementar mais 1, ó, 19, resultado é 19, então não teve alteração, tá, pessoal? O incremento ele é importante, tá? Não só na linguagem C, em outras linguagens também tem essa situação de incrementar, tá? Então assim, eu espero que vocês tenham entendido a ideia do incremento, tá? O incremento é a soma de mais 1 naquela variável que você está realizando o incremento. Então, para que vocês entendam, ó, incremento é a simbologia mais, tá? Bologia, tá? A simbologia mais, tá, pessoal? Toda vez que tiver um mais é um incremento. Tá ok? Aí você vai falar assim, poxa, legal, é interessante, né, o incremento. Então significa que quando eu tenho esse sinal aqui, ó, de mais, eu estou atribuindo mais 1 para a variável que está sendo, né, precedido por ele ou, né, pós-cedido por ele, tá? E a gente tem o decremento, tá? O incremento e o decremento é a mesma coisa. A única diferença é que em vez de somar, você está subtraindo, tá? Então o decremento, ó, decremento é a simbologia. Deixa eu vou fazer o seguinte, em vez de atualizar essa aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, decremento é a simbologia menos, ó. Então toda vez que tiver menos é decremento, tá? Nessa mesma situação aqui, ó, vou fazer o mesmo, tá? Não vou, vou diminuir um pouco minha carinha aqui. Aí que bonitinho. Bom, para a gente poder trabalhar com espaço melhor, tava em cima aqui. Bom, então aqui, ó, se eu tenho um decremento, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada dec, tá, de decremento, ou decre, tá, que é de decremento, tá, e vou falar assim, ó, o mesmo valor N1 vai ser recebido por decre, né, recebendo N1 menos, tá, aí foi. Dessa forma, minha variável que eu criei aqui em cima, o decre, tá recebendo o valor de N1 que a pessoa digitou menos. Eu vou minimizar aqui, ó. Deixa eu minimizar, não, comentar, para não executar essas duas linhas, tá? E esse daqui também não vai ser executado. Tchau. Não vou nem deixar ele ali. Estava comentado mesmo, tá? Vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Só que eu vou trocar o texto, ó. O resultado do decremento é decre, né? Ó. Por quê? Essa informação vai ser impressa aqui. E é do decremento, ó. Decremento é N1 menos. Eu vou executar, ó. E aí vou mostrar, ó. Digite um número. Vou digitar 10 de novo. Se eu der Enter, o que acontece? A hora que ele armazenar em N1, meu decre vai receber 10 menos 1. Só que é a mesma situação do incremento.
se ele está menos menos após a variável, significa que isso aqui só vai se tornar 9, né? Menos 1, ó, 10 menos 1 é 9, só vai ser 9 na linha de baixo. Então, nessa linha, meu deck ainda está recebendo 10. Tá? Então, eu vou dar Enter. Aí, ó. O resultado do incremento... como antes, né? Por que o meu incremento deu esse número grande? Porque, na realidade, o meu incremento ele só foi criado. Então, ele está... não vou dizer vazio, ele tem lixo dentro da variável, tá? Tem informações que não fazem referência, tá? Então, só para não aparecer, eu vou me printar, comentar aqui também, ó, tá? Que aí ele não vai executar. E o meu código blocos fechou. Deixa eu abrir ele de novo, ver se ele salvou a última. Não, vamos ver se ele salvou. A última execução. Se ele salvou, beleza. Salvou, tá, pessoal? Ó. Então, o que acontece? Eu vou comentar, como eu havia falado aqui, tá? E vou executar só para mostrar. Bom, então ele está pedindo um número, eu tinha digitado 10, lembra? Era para aparecer aqui, ó, o resultado do decremento como 9, porque menos menos significa que é ele recebendo ele mesmo menos 1. Opa. Menos 1, tá? Essa é a ideia do menos menos. É você fazer a variável que está sendo, né, referenciada a ela receber menos 1. Bom, nesse caso, como é o mesmo do incremento, se eu trocar a posição para cá, agora sim, meu decremento, meu decre, está recebendo a variável menos 1. Tá, então, ó, se eu executar, agora sim, ó, se eu vou digitar 10, né? Só fiz a troca do menos menos. Opa, 100 não, 10. Aí, ó, o resultado do decremento é 9, porque ele está pegando o valor, né, de N1, retirando 1, então vira 9, e depois está fazendo a ação do decre, recebendo o valor atualizado. Tá? Por isso que na hora de eu imprimir o decre, que é o decremento, ele já está com o valor 9. Tá? Isso é o que vocês precisariam entender com relação a incremento e decremento. Quando eu tenho um incremento, eu estou somando mais 1. Quando eu tenho um decremento, eu estou subtraindo 1. Tá, pessoal? Bom, aqui é claro, eu já dei um exemplo, é o mesmo, tá? Eu só mudei, aqui até esqueci de trocar para decremento, tá? Mas no exemplo que eu fiz no Code Blocks já está certo, tá? Aqui é uma ideia de operadores relacionais, tá? Então é uma interação, tá? Lembra dos relacionais? Maior, igual, menor? Toda vez que você aplica operadores relacionais, o computador ele identifica sempre como verdadeiro e falso, porque você está afirmando algo. Então o que acontece? Ó, um exemplo aqui de operadores relacionais. Eu tenho as bibliotecas, tá? Eu tenho o main, que é a função principal. Int vf significa que eu tenho valores do tipo inteiro, v e f. Então tem duas variáveis, v e f do tipo inteiro. Meu v está falando assim, ó, que 15 é menor que 20. E meu f está falando que 15 é igual a 20. Espera lá. Sua variável v está recebendo uma estrutura que não é uma conta, e sim um operador lógico, né, relacional, tá? Perdão. Onde 15 é menor que 20. 15 é menor que 20? 15 é menor que 20, isso é verdadeiro. Então significa que seu v vai receber o valor 1. Isso aqui, ó, retorna 1 para ele. Porque 1 é verdadeiro na lógica de programação, tá? E meu f vai receber 0. Mas por que 0? Porque essa afirmação é falsa. 15 não é igual a 20. Isso aqui é igualdade, tá, pessoal? Isso aqui não é igual de receber, tipo, 15 recebe 20. Não, 15 é igual a 20. Tipo, isso aqui é uma igualdade, tá? E com isso, isso aqui, ó, vai retornar 0 na computação. Então, meu f vai receber 0, tá? Que é esse caso aqui, ó, de receber. Então, ele vai imprimir verdadeiro, tal e falso. Se eu copiar isso aqui, ó, vou até só aqui, né? E vou criar um novo projeto. Eu vou até fechar esse. Vou criar um novo projeto, ó, project. Eu peço que vocês criem os projetos para vocês lembrarem os passos, tá, de criar projetos, tá? Vou colocar aqui, ó, como operadores
Operadores relacionais. Ó, coloquei um R maiúsculo aqui, não tem problema, só não pode ter espaço, essas coisas, evitar, tá? É só para separar as palavras. Vou dar next e finish. Bom, meu projeto já está aqui criado, ó, tá? Eu vou então implementar aquele código, né, que estava aqui, ó. Eu vou pegar tudo que está dentro do main, ó, que é isso aqui até aqui, porque essa chave já tem, tá? Então eu vou copiar, Ctrl C, né, e vou colar aqui dentro, tá? Ó, tudo que for tudo que for saída, tipo que nem nesse caso aqui, isso aqui, ó, eu tiro, tá? Tem uma funçãozinha legal que eu usei no outro projeto, que é o seguinte: se você clicar com o botão direito na tela, tá, ó, ele vai te dar algumas opções. Esse format use a style, o próprio CodeBlocks tem uma formatação de visualização. Você vai observar que a hora que eu clicar nele, isso aqui, ó, o que eu escrevo, que está escrito aqui, vai se formatar. Tipo, ele vai dar os espaços, vai ficar talvez melhor para visualizar, ó, tá? Então, lembrando que isso aqui, ó, é comentário, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas o comentário não era barra barra? Sim, mas isso aqui é um comentário em mais de uma linha. Se eu colocar barra asterisco, daqui para baixo até eu encontrar de novo um asterisco barra, é comentário. Ah, mas como assim? Dessa forma aqui, ó. Vamos supor que eu quero comentar isso aqui, ó. Por exemplo, os alunos de algoritmo são especiais para mim. Tá, e aí eu quero mais isso aqui, né? Tipo, por exemplo, o professor Fernando Kendi está animado para as aulas. Aí vamos supor que eu tenho outra linha. O Palmeiras sempre teve Mundial. Sempre teve o Mundial, lembrando que é o de 1951, isso é inegável, não tem como, né? Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó, eu quero comentar tudo isso. Eu poderia até, né, fazer o barra barra, né, ó, todas as linhas, tá? Só que é claro, aqui eu só tenho 3 linhas, mas vamos supor que, né, eu acabe fazendo isso aqui, ó. Eu tenho várias linhas, tá? Ó, os alunos, ó, como é que eu comento isso aqui sem precisar ficar dando barra barra? Eu simples, ó, barra asterisco. Você viu que ficou tudo cinza? Só que aqui, ó, se eu estiver executando o printf, ó, ele também está comentado. Então eu tenho que fechar o bloco. Então asterisco, barra. Agora sim, ó, printf volta a ser executado, tá? Isso aqui é só um exemplo. Bom, então o que ele está fazendo? Ó, a estrutura, declaração das bibliotecas, minha função principal, int main. Eu estou criando duas variáveis v e f do tipo inteiro, falando que o v vai receber esse operador relacional e o f vai receber esse operador relacional. Aqui nós já sabemos, né, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0, tá? Por quê? Isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro, tá? E logo em seguida ele imprime na tela esse texto, ó, verdadeiro, e vai ter uma saída de v. Quem quer v? V não é 1, vai ter o verdadeiro 1. E aqui embaixo ele vai imprimir falso, 0, porque o f ele vai receber 0, porque isso aqui é falso, tá? Então se eu executar essa aplicação, ó, ele já me dá, como eu não tenho que digitar scanf, não tenho que digitar nada, ele já imprime para mim, ó, verdadeiro e falso, tá? Bom, eu poderia até fazer isso aqui, ó, para vocês visualizarem, ó. Fica mais fácil às vezes, né, de visualizar o que ele está falando que é falso. Tá, ó, só um exemplo. Então ele está falando, ó, verdadeiro, ó, 15 menor que 20 é 1, então é verdadeiro. É falso porque 15 não é igual a 20. Aí você vai falar assim, poxa, mas espera lá, o v sempre vai ser verdadeiro? Não necessariamente, tá? Vou voltar aqui ao exemplo anterior, tirando esses. Eu vou trocar esse sinal aqui, ó. Vou colocar que ele é maior, 15 é maior que 20, tá? E vou executar. Verdadeiro 0. Ué, mas deu 0. 0 não é falso? É, porque 15 não é maior que 20. Então aqui, ó, ele não dá 1, ele dá 0. Ah, mas o meu V,
ele recebeu 0? Sim, e ele está sendo impresso aqui, ó. Então ele não é verdadeiro, tá? 0 significa que essa expressão aqui, ó, não é verdadeira, tá? Ah, e como é que eu faço diferente? Porque o senhor já mostrou. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou copiar só um exemplo, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. Ó, tava assim, né? Menor. Eu vou fazer o sinal de diferença e vou fazer mais um. Quer ver, ó, por exemplo, que geralmente tem, tá? Maior ou igual e menor ou igual, tá? Essas são as possibilidades que você encontra com relação a operadores lógicos, tá, pessoal? Então é o seguinte, isso aqui, ó, é o sinalzinho de menos, de menor. Então, por exemplo, vou até colocar aqui na frente, ó, menor, tá? Então é 15 menor que 20. Isso aqui é igualdade, então seria a ideia do igual, tá? Então 15 igual a 20, tá? Isso é uma afirmação, ó. 15 é menor que 20. Verdadeiro ou falso nessa afirmação? É o que vai me retornar aqui. Se isso aqui for falso, retorna 0. Se isso aqui for verdadeiro, retorna 1, tá? Bom, 15 igual a 20. 15 maior que 20. 15 diferente de 20, tá? 15 é diferente de 20? Então vai me retornar 1, tá? Então esse aqui é o diferente. Esse daqui é o maior, tá? Então estou colocando a nomenclatura dos operadores, tá? Isso aqui é maior ou igual. Então, ó, uma coisa legal, ó, maior ou igual, tá? Seguinte, pessoal, quando eu tenho essa dupla aqui e essa aqui, você tem um ou no meio, tá? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, 15 é maior que 20? Não. 15 é igual a 20? Não. Quando eu tenho o ou, um desses dois pode ser o vencedor, né? Vamos dizer assim, pode ser a indicativa de verdadeiro, tá? Então, por exemplo, se eu digitasse aqui 20, ó, 20 é maior que 20? Não, não é. 20 não é maior que 20, tá? Mas é igual, tá? Quando eu tenho o maior igual ou o menor igual, você tem duas situações, tá? Separadas por ou. Então, essa ou essa, tá? Para ser verdadeiro. Então, 20 não é maior que 20, mas 20 é igual a 20. Então, ó, 20 é maior ou igual a 20. Isso aqui é falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Por quê? Ele não é maior, mas ele é igual. Se eu tenho uma dessas condições como verdadeiro, significa que a estrutura é verdadeira, tá? 15 é menor ou igual a 20? Então aqui, ó, seria a ideia do menor ou igual, tá? Sim, 15 é menor ou igual a 20, tá? Ele não é igual, 15 não é igual a 20, mas 15 é menor, então é verdadeiro. Vai retornar o valor 1 aqui, tá? Bom, isso é só para mostrar, né, as aplicações com relação aos operadores relacionais, tá? A gente vai tentar acabar logo com esse vídeo para não ficar extenso, tá? Bom, aqui nós temos os operadores lógicos, tá? Operadores lógicos são diferentes dos relacionais. Os lógicos são as estruturas do e do ou, tá? E aí aqui, ó, só para que vocês entendam, né, tem a declaração das bibliotecas, o projeto principal, né, a função principal main. Aqui eu tenho como inteiro N1, N2, N3, resultado 1 e resultado 2. Eu tenho 5 variáveis do tipo inteiro, tá? Eu tenho um printf para imprimir na tela. Ele vai estar falando assim, ó, digite 3 números. Se eu estou pedindo para digitar 3 números, significa que são 3 sequências numéricas, tá? Então, meu scanf vai ler o quê? 3 porcentagem D, porque são 3 números sequenciais. Aí você vai falar assim, mas pera lá, 335 é 3 números? Não, 335 é um número com 3 dígitos, mas é um número só. Nesse caso aqui, quando eu peço dessa forma, significa que a pessoa vai digitar o número, dar Enter, digitar outro número, dar Enter, digitar outro número. São 3 entradas, tá, de informações, cada entrada sendo inserida numa variável diferente. No caso, N1, N2 e N3. Tá? O resultado 1, resultado 1, ó, que é a minha variável que eu criei aqui em cima, está recebendo essa estrutura. E o resultado 2 está recebendo essa estrutura. Tá? No final ele imprime, né, o valor que saiu aqui e aqui, tá? Nessas duas linhas finais. Vou copiar
e colocar lá no Ctrl C, lá no nosso Code Blocks. Só que é claro, aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu só mostrei para vocês, tá? Eu vou criar um novo projeto, tá? Então, minimizar aqui, vou criar um novo. Sempre cria um novo projeto para facilitar a separação dos exercícios. Console Application, linguagem C. Projeto, eu vou colocar aqui, ó, operadores lógicos, tá? Porque é o que a gente vai mostrar agora, operadores lógicos. Vou dar Next e vou dar Finish. Ele tá aqui, ó, né? Criou já, ó, operadores lógicos, e o meu main.c tá aqui, ó, tá? Que é o arquivo que ele cria automaticamente. Eu vou substituir esse conteúdo pelo conteúdo que eu copiei do slide, que é isso aqui, tá? Vou colar. Lembra, tem que tirar esses marcadores aqui, ó, senão ele vai dar erro, tá? Aí, beleza. E aí eu vou utilizar o iStyle para ele formatar para mim, tá? Lembrando que isso aqui é um comentário. Então esse comentário, para ficar melhor, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cima e vou dar Enter para ele ficar em cima da linha a qual, né? Ctrl X. Aí, beleza, tá? Então, para ele ficar sempre em cima, tá? Então, ó, 1 para verdadeiro e 0 para falso. 1 verdadeiro e 0 falso. Seguinte, pessoal, o que ele vai identificar aqui? Ó, qual que é a ação que ele está fazendo? Vou executar sem alterar nada. Você está vendo que ele está me pedindo? Ó, digite 3 números. Bom, eu vou digitar o primeiro número, 5. Vou dar Enter. Você viu que ele ainda está esperando digitar outro valor, porque meu 5 veio para cá, né? Ele foi lido por esse primeiro porcentagem D e foi salvo aqui em N1. Só que ele ainda tem outro porcentagem D para ler, que é o segundo valor. Vou digitar 8 e vou dar Enter. Ele está esperando já o terceiro, porque o meu 8 já foi lido pelo segundo porcentagem D e já foi salvo em N2, tá? E vou digitar o último número, vou digitar um número tipo 20, né? E vou dar Enter. Obrigatório, o que ele fez? Ele pegou esse 20 que ele leu e armazenou no N3. Aí ele já caiu para a linha 9, ó, realizando esses passos aqui, tá? Ele finalizou porque já não tem mais nenhuma entrada, ele já calculou e imprimiu na tela, tá? Então, observa bem os valores que eu digitei, tá? E a implementação que está aqui. Por exemplo, meu resultado 1 está recebendo o que? N1 mais N2. Quem é N1 mais N2? Bom, aqui, ó, é 5 e 8, não é? N1, N2 e N3. Bom, então 8 mais 5, quanto que dá? 13. 13 é maior que N3? 13 é maior que 20? Falso ou verdadeiro? Ah, não. 13 não é maior que 20. 13 é menor. Então é falso. Então essa minha primeira estrutura aqui antes do E, que é o operador lógico, é falso, não é? Porque 13 não é maior que 20. E aqui, nessa situação, né? Porque são dois blocos. Esse, que é antes do operador lógico, e depois do operador lógico. Bom, N1 é igual a N2? 5 é igual a 8? Não, 5 não é igual a 8. Também é falso. Falso e falso é falso. Por isso que ele imprimiu 0 aqui no final, ó. O resultado 1 vai receber falso, porque essa estrutura e essa estrutura é falso, então ele recebe 0, tá? Por isso que na hora de imprimir, ó, o primeiro resultado, né, que no caso seria o resultado 1, quem é o resultado 1? 0, porque essa estrutura ela é falsa, tá? Vamos ver no de baixo, tá? No de baixo, aqui ele está retornando como verdadeiro. Vamos ver se realmente isso aqui é verdadeiro, tá? Bom, N1 mais N3. Quem é N1? 5. N3 é 20. Então, 5 mais 20, 25. É maior que N2, que é 8? Sim, é verdadeiro. 25 é maior que 8, tá? Bom, e essa outra estrutura depois do OU, né? N1 mais N2. Bom, N2 mais N3, perdão. Então, 8 mais 20 é 28. 28 é maior que 5? É verdadeiro. 28 é maior que 5. Verdadeiro ou verdadeiro? É verdadeiro. Uma dica que eu dou, quando eu tenho o dois E comercial assim, ó, significa que eu estou atribuindo aqui a função E, tá?
Por quê? Isso e aquilo. Para a estrutura inteira ser verdadeira, essa tem que ser verdadeira e essa verdadeira. Se tiver verdadeiro aqui e falso aqui, isso aqui, pelo fato de eu estar utilizando o e, é falso. Ah, mas eu tenho um lado que é verdadeiro. Não, mas o e, ele obriga que os dois lados sejam verdadeiros para que ele retorne verdadeiro, tá? Já o ou, que é esse símbolo aqui, ó, não precisa que os dois lados sejam verdadeiros. Então, por exemplo, se essa estrutura aqui fosse falsa, né? Vamos supor que aqui os valores fossem falsos e essa estrutura é verdadeira, tudo isso aqui se torna verdadeiro, porque meu ou não precisa que os dois lados sejam verdadeiros para ser verdadeiro, tá? Isso ou aquilo, né? Então, falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Quando eu uso ou, apenas um verdadeiro já torna toda a linha verdadeira, tá? Por isso, e aqui ele retornou verdadeiro porque é verdadeiro ou verdadeiro. Então, automaticamente ele retorna 1 para o resultado 2. Então, meu resultado 2 recebe 1 nessa condição lógica aqui, tá? Justamente é o que ocorre aqui. Opa. Isso aí você vai falar assim, poxa, mas isso vai... Ah, eu vou fechar aqui. E se eu trocar os valores de entrada? Aí você tem a troca dos resultados. Por exemplo, se eu começar com um valor maior, 20, 8 e 2, tá? Ó, aqui nesse caso ainda deu. Deixa eu tentar uns valores que vão dar erro. Quer ver? Deixar tudo igual, 5, 5, 5. Aí, ó, deu tudo verdadeiro. Se você observar, eu coloquei 3 entradas do mesmo valor. Por quê? Ó, na primeira condição, que era falso, deu verdadeiro. Por quê? Ó, 5 mais 5 é 10. É maior que 5? É. Não é? Então, isso aqui é verdadeiro. 5 é igual a 5? É verdadeiro. Se isso é verdadeiro e isso é verdadeiro na minha condição E, significa que toda a estrutura é verdadeira. Tá? Aí tem aqui, ó, 5 mais 5 é 5, é maior que 5? É, né, 10, né, porque isso aqui é 10, né, 5 mais 5 é maior que 5, tá? E essa condição, 5 mais 5 é maior que 5? É, tá? Então, aqui também deu verdadeiro para os dois lados, significando que isso é verdadeiro. Por isso que na hora da execução, ó, ele deu verdadeiro em cima e verdadeiro embaixo, tá? Então, essas condições de operadores lógicos fazem referência às duas estruturas que estão, né, precedidas e pós-cedidas a ele, tá? Então, o que vem antes e o que vem depois, tá? Isso aqui precisa que os dois lados sejam verdadeiros para ser verdadeiro, e esse aqui precisa que um só seja verdadeiro, ou esse para ser verdadeiro, tá? Isso é o contexto, né, do uso de operadores lógicos. Lembrando que quando for verdadeiro, o valor vai ser retornado como 1. Quando for falso, vai ser retornado como 0, tá? E aqui nós temos alguns exercícios. Eu peço que vocês façam esses exercícios, tá? Antes da gente cair em estrutura de decisão, que é na próxima aula, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, por favor, tentem comunicar-se comigo enviando uma mensagem. Pode ser lá no portal, pode ser durante as aulas, tá? Durante a semana através do Teams, tá? Eu gostaria que no Teams eu vou fazer esses exercícios com vocês, tá? Mas e os que vocês tiverem dificuldade das aulas anteriores, tá? Então, se, professor, ó, na aula 1, 2 teve um exercício que eu não soube fazer, tem como o senhor realizar no Teams pra gente? Beleza, eu executo ao vivo com vocês, tá? Então, e se tiver algum exercício daquela lista que eu passei também, vocês podem me falar que a gente faz durante a aula para tirar as dúvidas, tá? É sempre interessante deixar isso claro. Lembrando que eu vou tentar gravar as aulas do Teams e provavelmente eu vou gravar aquela lista de exercício, tá? Lá mais para frente, não agora. Daqui uma, 2 semanas eu faço uma videoaula ou um vídeo só resolvendo aqueles exercícios, tá? Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Aguardo vocês até lá.